Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Mas hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Uma das bases mais importantes da doutrina espírita é poder contar com o raciocínio lógico de Allan Kardec. As suas análises e suas conclusões contam com um senso de lógica irretorquível. E isso nos proporcionou uma religião mista com ciência e filosofia, baseada na razão. Então a racionalidade kardecista é a base mais importante de todo o conteúdo kardecista. Dentro da doutrina espírita não se admite a fé irracional. A fé, de acordo com a lógica espírita, é uma certeza de que algo vai acontecer dentro das leis da natureza. Não há possibilidade de que a fé seja fora das leis da natureza. E hoje nós vamos falar da questão 59 do Livro dos Espíritos. Na realidade não é uma pergunta, é uma conclusão. E qualquer análise sobre esta conclusão apenas viria a empobrecer o texto kardecista. Então nós vamos fazer uma leitura e alguns comentários bem pequenos, exatamente para não empobrecer o conteúdo racional e lógico que deu fundamento à doutrina kardecista. Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos hão formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção que se lhe pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram de se modificar. O movimento da Terra pareceu, em determinada época, tão em oposição às leis sagradas, que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto e, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo, sem agravo à sua própria razão. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época de sua criação há 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto é formal. Eis, porém, que a ciência positiva, a inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil. Achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de, talvez, muitas centenas de milhares de anos. Isto não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada, é um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia não pode negar-se a admitir. O que demonstra, evidentemente, o erro em que está sujeito a cair, tomando ao pé da letra expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Escavando os arquivos da Terra, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície. Ordem que está de acordo com o que diz a Gênese, havendo apenas a notar-se a diferença de que esta obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Ficou sendo Deus por isso menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos.
A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. De acordo neste ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal o ano 4654 da formação do mundo, ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que até hoje não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria do ponto de vista físico. Contudo, nada prova que isto seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que de um momento para o outro se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana, e então se reconhecerá que, a esse propósito, como de tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. A questão está em saber se o cataclisma geológico é o mesmo a que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. E, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é, com efeito, hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes do Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que nessa época as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que do 24º ao 18º século, isto é, que num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau do desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. A diversidade das raças corrobora igualmente essa opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria. Apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhe uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que em poucos séculos alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? Tão pouco admissível é semelhante metamorfose, quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem
é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico, e atendendo-se finalmente na forma alegórica, peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver que é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir o que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. O fantástico raciocínio lógico de Allan Kardec, que nos demonstra claramente as religiões afastadas da ciência como a base fundamental do ateísmo vigente no mundo hoje. Anteriormente, um cientista, Galileu Galilei, observando com seus instrumentos rudimentares, conseguiu provar que a Terra não era o centro do universo. Porque até então acreditava-se que a Terra era o centro do universo, era parada, não se movimentava, e o Sol girava em torno da Terra, dando a ela a observação do dia e da noite. E um cientista provou que isso estava errado, que o Sol era o centro de um sistema e que não só a Terra, mas outros planetas também giravam em torno deste Sol. Mas a religião vigente na época, que se achava portadora da verdade absoluta, baseada num texto bíblico mal interpretado, obrigou aquele homem a dizer que a Terra era sim o centro do universo, sob a ameaça de uma pena de morte. Tantos e tantos outros mártires da ciência, como Giordano Bruno, tiveram suas vidas sacrificadas por tentar contrapor uma ideia cientificamente observada à loucura de acreditar que Deus, o Criador de todas as coisas, a inteligência suprema, podia caber dentro de um livro escrito há milhares e milhares de anos por homens que nem inteligência tinham o suficiente para entender os aspectos reais da criação divina. Por isso, toda religião que afasta-se da ciência, ela é um veículo que sustenta a base do ateísmo, porque não dá para acreditar nas loucuras propostas pelas interpretações enlouquecidas, baseadas no fanatismo. Uma vez, ouvi uma história em que, numa discussão entre um jovem cientista e um defensor do fundamentalismo bíblico, esse defensor bíblico afirmou que Deus tinha criado todo o universo, toda a natureza, a terra, o paraíso com Adão e Eva lá dentro e tudo mais, nos tempos bíblicos que estão determinados na contagem dos tempos há mais ou menos 6.500 anos de distância de nós aqui neste século. E o jovem cientista diz assim, mas isso não é possível. A ciência prova que dinossauros viveram na Terra há 250 milhões de anos. E este religioso, então, veio com a pérola. Foi o demônio que enterrou esses ossos lá para confundir o homem. Por aí você vê que há uma distorção da mente, do raciocínio, quando se enquadra dentro de um contexto de interpretação bíblica que distancia a mente humana da verdadeira descoberta. A verdadeira palavra de Deus é a natureza, com todas as suas leis, em cada um dos seus aspectos, em cada um dos seus detalhes. E a ciência, que apenas busca entender a criação, porque a ciência nada mais é do que o estudo da natureza. E à medida que estudamos a natureza, nos aproximamos do entendimento de quem criou a natureza, que é Deus. Por isso esse texto do Livro dos Espíritos, profundamente esclarecedor, nos traz a condição de nos ajudar a pensar como espírita. Dentro do espiritismo não há o pensamento de entender apenas a religião como fundamento da verdade, ou apenas a ciência, ou apenas a filosofia, porque o conhecimento integral do homem passa pelas três vertentes: a base científica, que nos ajuda a entender a natureza, a base religiosa, que nos ajuda a entender o pensamento de Deus, e a base filosófica,
que nos ajuda a aprimorar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar enquanto humanidade. Numa filosofia racional, científica e religiosa, não haveria mais racismo, não haveria mais a ideia do homem superior à mulher, não haveria mais o homem explorando o próprio homem, não haveria mais a violência, as guerras, porque num raciocínio lógico baseado em ciência, filosofia e religião, racionalmente entendidas, nós todos somos irmãos. Não há aqui neste mundo ninguém melhor do que ninguém. E é para isto que o Espiritismo nos encaminha. Muito obrigado pela sua atenção hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.